Vamos lá, pessoal. Primeiro vídeo do ano. Eu quero começar indicando o livro para vocês lerem esse ano como um antídoto do que vem pela frente em 2026. E o livro se chama A Igreja Polarizada: Como a Guerra Cultural Ameaça Destruir a Nossa Fé. O livro do Gutierrez Fernandes Siqueira foi publicado em 2025. É um livrinho curto, mas extremamente oportuno para o nosso momento no Brasil. Mais uma eleição vem esse ano em que os nervos voltarão à flor da pele e nós precisamos estar preparados e atentos para não cair nas armadilhas que o ambiente vai nos convocar a entrar. Então, foi uma grata surpresa ter conhecido esse livro. Eu não conheci o autor, me identifiquei com o Gutierrez porque nós temos uma trajetória muito semelhante. Ele, um jovem escritor aí, ali nos anos 2007, 2008, né, se aproximou do liberalismo, do libertarianismo, inclusive, parecido comigo, mas logo depois se descobriu, né, um conservador propriamente dito, de direita. Ele se declara dessa forma, e cristão. Então, a minha semelhança, né, proximidade intelectual com o Gutierrez já foi de cara identificado aqui, né, em que pese ele seja de uma denominação cristã diferente da minha. Ele é presbítero, inclusive, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e eu sou católico. Então nós temos uma diferença denominacional aí, mas o livro só nos aproximou. Eu me senti cada página mais próximo do Gutierrez enquanto eu lia. Livraço, sobretudo porque ele vai tratar do problema da guerra cultural. E ele vai mostrar que a guerra cultural ela é uma deformação da vida do espírito, uma deformação da vida cristã. Toda tentativa de colocar guerra cultural na vida cristã, ela é uma intromissão indevida e perversa na vida do cristão. E é isso que o Gutierrez vai denunciar com muita propriedade, muita clareza, e não tem como nós não ver a história da direita brasileira dos últimos 8, 10 anos que não tenha passado por esse fenômeno aqui que o Gutierrez está esclarecendo e nos mostrando a armadilha, a incongruência entre guerra cultural e princípios cristãos, entre guerra cultural e a vida que Cristo nos chama. Então esta denúncia, digamos assim, é muito oportuna. Eu gostaria de presentear todos os meus amigos com esse livro, para que lessem nesse ano 2026, para que não chegamos no período eleitoral com os nervos à flor da pele, que isso realmente não faz sentido. A questão da igreja polarizada, o conceito polarizado meio que se banalizou e etc e tal, mas é um conceito apropriado, porque polarização política não é algo intrínseco e saudável de uma democracia. Numa democracia existe correntes ideológicas distintas, pensamentos, ideias contrárias, que se competem, né? Pensando em soluções para os problemas políticos que se apresentam ali nas circunstâncias do momento. A polarização não, a polarização ela é algo que divide, que separa, propriamente dito, mas mais do que isso, ela prega, ela deseja a extinção do inimigo, e assim ela vê o seu oponente como um inimigo que precisa ser extinto, eliminado. Então o Gutierrez já vai trazendo esses temas para o livro, mostrando, né, inclusive, como que o Brasil acabou caindo bastante nisso, e nós sabemos muito bem, né, basta olhar a nossa história recente dos últimos 5, 8 anos, ela foi muito pautada por isso. E no fim das contas, a ideia de guerra cultural nós acabamos importando dos Estados Unidos. Isso foi um fenômeno que aconteceu nos anos 90, lá dentro do movimento conservador, ligado ao Partido Republicano. Então, uma ala mais conservadora,
de direita lá trouxe esse tema da guerra cultural, e quem importou para o Brasil foi Olavo de Carvalho, ali nos anos 2000, que ele começa a escrever e trazer esse conceito de guerra cultural, né, de precisar combater, que temos um inimigo, tem que ser combatido, é o inimigo da civilização, o inimigo da fé, o inimigo da cultura, né, o inimigo do Brasil, que precisa ser, ademais, eliminado. Então essa é a toada da guerra cultural, e é por isso que ela, por definição, não se enquadra numa perspectiva cristã. Ela é inimiga da vida religiosa, da vida da igreja, e ela dissolve a vida do espírito e a vida religiosa. E aí essa denúncia que o Gutierrez vai fazer para os irmãos da igreja dele, e na verdade para todos nós brasileiros de direita, conservador, sobretudo cristãos, né? Ele faz um chamado para quem é cristão para não cair nesse conto da guerra cultural, que agitou muito o Brasil de 2015 em diante, aqui, como vocês muito bem sabem. Então, é um livro sensacional, divisão de capítulos curtos, em torno de 15, 18 páginas cada capítulo. Então ele vai falar do que é a guerra cultural, ele vai distinguir a questão de você ser conservador e não ser um reacionário, que é um fenômeno que a gente vê muito por aqui, principalmente em redes sociais, YouTube, que é o reacionário cristão, é aquele cara que idealiza o passado. Ele idealiza a vida medieval, o homem medieval. Naquela época, o homem tinha uma vida pacata, mas segura, vivia com sua esposa e sua família e filhos maravilhosos, trabalhava, ia à missa, sexta-feira tinha a procissão para o santo padroeiro do seu ofício, e a vida era idílica e muito bela. E hoje a vida é um inferno, é um caos, é insegura, é incerta, é fluida, é decadente, né? Então a gente sataniza o presente e idealiza um passado idílico que de fato nunca existiu. Todas as épocas históricas têm as suas tensões, todas as épocas históricas têm os seus progressos e seus retrocessos. E a vida humana, em qualquer época histórica, ela enfrenta uma tensão de ordem material, de ordem espiritual, de ordem pessoal, de ordem familiar, de ordem institucional, estrutural, e não teve nenhum momento em que essa vida humana teria sido idílica, como os reacionários idealizam o passado medieval, por exemplo, que é uma coisa que ele denuncia aqui e mostra o quão ridículo é, né, os cristãos, tradicionalistas, católicos, que vão por esse lado. Inclusive, ele vai fazer um retrospectivo intelectual desse movimento reacionário tradicionalista. Ele começa mencionando ali o movimento do René Guénon, do Fridtjof Chuon, Ananda Coomaraswamy, e mostra, né, que o Guénon, em que pese ele não tenha nenhuma pretensão política, não deixou nenhum tratado, insinuação de ordem política, mas a perspectiva metafísica e a crítica que ele faz do mundo moderno, que é uma crítica bastante sedutora, bom, se nós temos um problema aí com o mundo moderno, decadente, precisamos restaurar a ordem. E quando você vai restaurar a ordem, você começa a propor caminhos políticos, que é o tradicionalismo político. Então você acaba tendo mais uma ideologia, como é o liberalismo, o conservadorismo, o esquerdismo. O tradicionalismo político também acaba incorrendo em ideologia. Inclusive, eu passei pelo liberalismo, me identifiquei aqui com o autor do livro, né, me embriaguei de liberalismo. Depois eu conheci o libertarianismo, me embriaguei de libertarianismo, conservadorismo, mesma coisa. E depois eu conheci o tradicionalismo político também, tive uma incursão no pensamento tradicionalista, tá aqui uma prateleira ali que ocupa só livro tradicionalismo católico. Li algumas obras de René Guénon, tem vários vídeos aqui no meu canal do YouTube que eu estou comentando a crise do mundo moderno, capítulo por capítulo, o livro inteiro. E quando eu li o livro do César Ranquetá Júnior aqui, da direita moderna à direita tradicional, eu fiquei embriagado pela análise arrebatadora do César. Primeiro que ele critica toda a esquerda, uma perspectiva simbólica, e depois ele vai fazer uma análise do liberalismo,
Então ele expõe o liberalismo com muita propriedade, e como eu tinha lido muito liberalismo, Mises, Hayek, entre outros, eu vi toda a propriedade e domínio do César no tema do liberalismo, da economia, da filosofia liberal, e aí ele apresenta um rechaço crítico. Depois ele apresenta a mesma coisa, o conservadorismo, mais umas 40 páginas, um capítulo só sobre conservadorismo. Apresenta com maestria a perspectiva política conservadora, citando os grandes autores dessa corrente e tal, e depois vai fazer uma crítica, né, tanto ao liberalismo quanto ao conservadorismo, a partir da perspectiva tradicionalista que ele traz como a saída, a solução. E eu tive a imensa honra de ter sido convidado pelo César, à época, para escrever a apresentação dessa segunda edição do livro, que saiu em 2019. E se você ler aqui a minha apresentação, você vê que eu estava embriagado pelo poder do livro do César. Ou seja, pela perspectiva tradicionalista. Eu me tornei um apóstolo do tradicionalismo, digamos assim, né, de que era um pensamento imensamente superior ao liberalismo, ao conservadorismo, e mais do que isso, ele sim tinha tudo a ver com o Brasil, pela sua raiz lusitana, hispânica e católica. Mas, na época, eu não me dava conta que isso também seria uma ideologia. Hoje, eu, para mim, tenho claro que o tradicionalismo cai, sim, corre em ideologia também. Mas, na época, eu não tinha essa clareza. Então, o Gutierrez, aqui no Igreja Polarizada, ele vai dedicar um capítulo a falar sobre essa perspectiva irracionária que idealiza aquele passado tradicional, religioso, medieval, que só existe numa cabeça utópica, ou melhor dizendo, reacionária, porque idealiza um passado, o utópico idealiza o futuro. Essa é uma distinção fundamental entre reacionário e utópico, ou revolucionário. E eu falei, não, mas é exatamente isso. O tradicionalismo é convicto que no medievo a vida era muito superior à vida moderna, ao ponto de praticamente idealizar como é que era a vida das pessoas no medievo, e o que é totalmente falso, porque todas as épocas têm as suas tensões, os seus avanços e retrocessos, e no medievo não foi diferente. Mas enfim, isso para pontuar mais um mérito do livro do Gutierrez, que ele também vai chamar a atenção para essa perspectiva tradicionalista que, na minha visão, ela é notadamente católica. Embora o Gutierrez não vai evidenciar dessa forma, né? Ele vai só chamar a atenção para que os cristãos precisam ter esse cuidado, e eu acho que ele faz de forma muito lúcida, muito clara, e é mais um mérito desse livro. Então, nesse sentido, eu reforço aqui a minha recomendação de livro para você em 2026, Igreja Polarizada, que vai falar sobre guerra cultural, como que a guerra cultural ela é uma inimiga da vida cristã. Então, nós cristãos precisamos ter muito claro esses conceitos e, uma vez que isso esteja claro, se decidir, né, pelo caminho reto e evitar, né, as seduções que advêm das narrativas de guerra cultural para salvar o mundo da decadência atual. Tá bom, pessoal? Então fica aqui minha dica. Desejo um excelente ano para todos vocês e nos vemos aí num próximo vídeo. Se você não curtiu o canal, peço que você curta aqui, divulga para os seus amigos que precisam conhecer essa discussão. Tá bom, pessoal? Até o próximo.